Nós conseguimos sim um contato com a promotora de justiça, doutora Daniele Lucena, promotora inclusive cheia de gente, muita gente tem demandado os serviços do Ministério Público aqui. Isso é sinal de que o MP vai bem, está funcionando bem. Ela nos recebeu hoje em seu gabinete para trazer mais detalhes sobre essa recomendação que foi feita desse procedimento do Ministério Público para os 7 municípios da circunscrição aqui de Guarabira, onde ela é a promotora responsável por essa parte do meio ambiente e também da área de saúde, a curadoria de saúde e de meio ambiente. Os prefeitos desses municípios foram demandados pelo Ministério Público para que fiscalizem e proíbam que sejam feitas fogueiras e acesas nas áreas onde existem aglomerados urbanos, onde há muitas casas, muitas residências, justamente para preservar a saúde das pessoas que têm problemas respiratórios e também os fogos de artifícios em alguns níveis. Daqui a pouco o doutor Beto Oliveira... que fazem barulho mesmo, né? Exatamente, vai também detalhar essa questão. E aqui em Guarabira, que é a maior cidade da região, onde tem a maior concentração de pessoas morando, né? Então, para aqui, para Guarabira, é que haverá uma fiscalização ainda maior. E as prefeituras, elas acataram essa recomendação, esse procedimento, assinaram um termo de ajustamento de conduta, se comprometendo a fiscalizar essa prática que é cultural de soltar os fogos e de acender a fogueira. Vamos agora, atenção, acompanhar a entrevista exclusiva feita pela equipe do jornal Fonte PB com a promotora Daniele Lucena. Essa recomendação ela decorre de um procedimento que foi instaurado na Promotoria de Justiça de Guarabira e como nossas atribuições abrangem 9 municípios, né, essas recomendações elas foram feitas aos prefeitos de Guarabira, Araçagi, Cuitegi, Pilõezinhos, Pirpirituba, Sertãozinho, Duas Estradas, Serra da Raiz e Pilões, né? E essa é uma forma de proteção à saúde e ao meio ambiente e não é o primeiro ano, né? Isso já decorre de alguns anos atrás, esse tipo de recomendação do Ministério Público para os municípios. Agora, existe toda uma tradição em volta do São João, dos festejos juninos, e parte da sociedade entende que deve-se manter fogueiras e também soltar fogos de artifícios. E o Ministério Público entende que isso é prejudicial à saúde das pessoas e dos animais. Como conviver com isso? Bem, todo tipo de impedimento, né, ele traz tanto benefícios para uns e alguns realmente ficam descontentes, né? Isso é normal, o descontentamento quando a gente tem algum direito limitado em prol de um direito à coletividade. Então acreditamos que o direito à saúde, ao meio ambiente, né, ele prepondera ao direito da brincadeira. E essa recomendação ela decorre mais das áreas urbanas, asfálticas, né? Então as pessoas têm a possibilidade de acenderem suas fogueiras em áreas onde não tenham matas, onde não venham comprometer a vegetação, onde não venham trazer prejuízos aos animais, certo? Como também soltar seus fogos. Agora nas zonas urbanas, zonas asfálticas, onde existe um número considerável de pessoas, de animais, aí sim, os municípios eles devem fiscalizar para coibir o uso de fogueiras, como também de fogos de artifício. Em relação ao processo de fiscalização, o Ministério Público vai estar acompanhando isso e como será feito, por exemplo, as pessoas que insistirem em acender fogueiras e soltar fogos em aglomerados urbanos, elas podem ser punidas de que forma? Bem, a recomendação foi para os prefeitos dos municípios. Então, cada município vai fazer a sua fiscalização
e o Ministério Público também estará fiscalizando e adotará as providências cabíveis. E essas pessoas, elas poderão ser multadas? Pode doer no bolso? Sim, inclusive já existe, né, a nossa própria Constituição Federal, ela dispõe, ela determina, né, impedindo práticas que venham a prejudicar tanto o meio ambiente como a saúde. Nós temos o crime ambiental, que é causar poluição de qualquer natureza, certo? Nós temos também a exigência de se manter um meio ambiente equilibrado. Esse meio ambiente equilibrado é justamente que nossas práticas, elas devem atender o bem comum, né? E nós temos também o direito à saúde. Então, tudo isso são normas, né, onde a gente pode chegar à penalização dessas pessoas. Com a pandemia, isso se tornou mais evidente. O Ministério Público, autoridades, elas começaram a atentar mais pela necessidade de se barrar acendimento de fogueiras devido à fumaça. Mas a pandemia já não acabou? Sim, mas a exigência à saúde, né, ao meio ambiente, ele permanece. E digo ao senhor, eu já trabalhei numa promotoria em que nós tivemos o falecimento de um bebê pelo acendimento de um tipo de fogos que trazia um som, né, muito forte, e um recém-nascido ele faleceu. E, pasmem, essa pessoa que soltava esses fogos, a família já tinha ido pedir, né, dia anterior para que ele não soltasse. Então ele permaneceu. Então vocês verifiquem que nós temos idosos, né, nós não somos obrigados a aceitar fogos entrando nas nossas residências, barulhos que causam sustos. Então a gente tem que equilibrar. Tem o direito de um, mas também tem um direito mais preponderante de outros. Doutora, para encerrar, em relação a um fogo chamado de busca-pé, que às vezes provoca queimaduras até graves nas pessoas, a polícia acaba de fazer esse trabalho de fiscalização também? Sim, chamar, né? A gente sabe que esses fogos chegam a provocar lesões, danos em residências, né? Graças a Deus, esses números diminuíram muito com essas proibições. Mas a gente sabe como era, né, chocante, como era grave esse uso de fogos, certos idosos, nas residências de idosos entrando, né, não precisa nem ser idoso para ter a surpresa de um fogos desse dentro da própria residência. Então, eu acho que essas proibições, elas vêm coibir. E essas pessoas, elas podem soltar, sim, em ambientes onde não seja urbano, que não tenha residências próximas, que não tenham pessoas próximas, né? Então, pode fazer sua brincadeira. Agora, vamos brincar de forma a respeitar o direito do outro. Isso é muito importante. É o direito da coletividade. Está aí, Pedro, amigos do jornal Fonte PB, a entrevista da esclarecedora, né? Muito esclarecedora.